Salve a todos, salve a todas. Mais uma terça-feira, 1º de dezembro de 2020. Chegamos a dezembro. Estamos aí a poucos dias do que a gente demarca como sendo o fim do ano. Cada um de nós trazendo as expectativas, né, de que esse 2021 seja melhor, de que seja diferente. Cada um de nós carregando as crenças e as convicções habituais do que dia 1º, de que 31 de dezembro teremos um reset, coronavírus vai embora, tudo aquilo que foi já não será mais, teremos público nos estádios para ver o glorioso Clube Atlético Mineiro bicampeão, enfim, a gente marca essas expectativas, né? Mas parece que estamos sendo convidados por engrenagens maiores a sincronizar nossos tempos. Estou falando tempos mesmo no plural. E essas temporalidades máximas que temos aí. O que eu vou chamar de temporalidades máximas, né? E o que eu estou chamando de tempos. Primeiramente, a gente marca com muita clareza tempo cronológico, esse tempo do relógio, esse tempo das datas, esse tempo das horas, esse tempo do convencionado 1º de dezembro de 2020. Mas temos tempos subjetivos que funcionam de forma diversas e às vezes alheias a essa temporalidade. Então, somos subjetivamente alguns mais rápidos, outros mais lentos, outros caducos, outros anacrônicos, outros vanguarda. As temporalidades são muitas, né? E dentro dessas múltiplas temporalidades, temos alguns elementos em nós que vivenciam as mais controversas e diversas na gente mesmo. Então, tem alguns padrões nossos nos quais a gente está muito adiante, muito à frente, tem outros padrões que a gente está muito atrás, tem uns que regulam com esses nossos padrões de época que estamos aqui postos e colocados. Essas nossas temporalidades são vastas. Temos um amigo chamado Melar, ele diz que, a princípio, para cada vetor que temos no espaço, a gente deveria conceber uma movimentação temporal. E quando a gente vai para os verbos, a gente tem passado, presente, futuro, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro mais que perfeito, futuro do pretérito. Nós temos diversos tempos verbais que, de uma forma ou de uma determinada maneira, assinalam muito das nossas temporalidades subjetivas. Muitas dessas diversas temporalidades que coexistem diacronicamente e que parece que estamos sendo convidados a fazer uma movimentação de sincronia, de sincronicidades, de criação de uma temporalidade única. Louco falar de uma temporalidade única, né? É às vezes até grosseiro e violento pensar em uma temporalidade única. Mas a natureza tem, ou pelo menos se permite ser regida por essa temporalidade maior. Nós nos afastamos muito com o nosso tempo artificial, tanto das nossas temporalidades mais próximas, mais intrínsecas,
quanto da própria temporalidade celestial, sideral, que movimenta os orbes, os cosmos, as dimensões e, inclusive, a nós mesmos, se permitíssemos isso. Então, nós, enquanto pertencentes, parte desse todo, a nossa temporalidade atrasa muito, descompassa muito os tempos maiores aí que somos reiteradamente convidados pelos mestres a aceitar, a se permitir a ir. Né? A gente tem muitas resistências e oferecemos muitas resistências a mudanças, a alterações, a um mundo e a um ciclo, a uma forma que não seja ou da nossa vontade, ou do nosso querer, ou do nosso desejo. E aqui é sobre isso que eu quero falar um pouco, me estender um pouco mais para ser mais preciso, sobre essa dificuldade que vamos apresentando de percebermos como que essa regência maior nos chama e nos convida a abandonarmos. É difícil falar disso, tá? Então eu vou usar mais metáforas do que necessariamente conceituações. É difícil falar o que eu ainda nem concluí, já saltei. Deu um salto aqui, mas eu termino já emendando essas coisas para ficar claras. Eu quero falar de liberdade. Eu quero falar de desejo. E quero, obviamente, colocar tudo isso dentro desse contexto para a gente dialogar com as diversas, inúmeras e milhares de pessoas perdidas. Perdidas dentro dessa movimentação. É como se essa bússola tivesse enlouquecido e ficado biruta, no melhor termo da palavra, né? Estou usando aqui novamente, né? Duas ideias ou duas imagens, a biruta é uma, a bússola despirocada e desmagnetizada é outra, mas é porque esse movimento circular, incessante, rodando em torno de si mesmo, procurando um centro ou um norte, é como muitas pessoas se encontram. É como muitas pessoas estão perdidas. E dentro desse redemoinho interno que elas estão, e dentro desse quase caos, que é tentar, ao girar, olhar para fora e encontrar um rumo, um sentido, um norte, também não temos, né? Aqui fora, para muitos não, a gente está vendo que está bagunçado mesmo, né? As coisas estão fora do lugar. Muitas pessoas, então, dançadas. Dançadas não é o melhor termo, porque se elas estivessem dançando, e elas estão, né? É essas complexidades que eu sei dialogar pouco, embora eu observe. E a gente fica acreditando que próximos de nós não teremos ou encontraremos essas pessoas, que essas pessoas estão afastadas de nós, assim, aos perdidos. E nada contra, tá, gente? Mas é porque a gente, nesse nosso olhar também egocêntrico e também muito autocentrado de controle,
a gente tende a acreditar que não. Fomos criados juntos, eu criei, eu eduquei, então é óbvio que tem um norte. E a verdade é que não. A verdade é que diversos de nós encontram-se em choques entre essa nossa interioridade, essa nossa subjetividade, essas nossas representações de mundo que carregamos e o que está acontecendo aí fora e o inverso do aqui de fora, né, que respalda e reflete muito isso que está acontecendo aqui dentro também, amplifica esse caos, magnifica muito esse caos. Então aqui é um diálogo hoje em ressonância para as pessoas que estão um pouco mais equilibradas, para as pessoas que estão um pouco mais centradas, para as pessoas que estão ainda conseguindo pisar no chão. A gente estender orientações, apontamentos para esses que estão dançados. E dançados aqui nessa perspectiva, tá tocando heavy metal e os caras estão dançando valsa. Tá tocando valsa e eles estão fazendo mosh. Esqueci o termo, não é mosh, mas aquele movimento dos meus colegas metaleiros descompensados nessa frequência interna com o externo, fazendo movimentos ou sendo forçados a fazerem movimentos, forçados por quem, né? Forçados por esta perspectiva energética mais ampla que tem nos convidado enquanto planeta, enquanto orbe sideral, a nos adequarmos a novos ritmos, a percebermos novos ciclos e novas temporalidades. E como isso é complexo e como isso é difícil. Como é difícil sair do nosso próprio tempo. Como é muito difícil ser movido pelo relógio do outro. E aí é que eu quero então, e aí eu já finalizo, hoje talvez seja mais breve, mais curto mesmo, falar dessas individualidades. Porque nós temos discursos em todas as áreas, em todos os setores, do que nós temos de espiritualismo mais elevado ao que nós temos de concepções religiosas mais medievais. Tem alguns discursos, e nisso eles parece que se agrupam e que se sedimentam, fazendo um louvor a esta individualidade, fazendo um congraçamento e uma beatificação e deificação desta individualidade que é altamente perigosa. Porque é justamente nesta individualidade que as pessoas têm se perdido. É justamente nesse individualismo que as pessoas têm se perdido. É justamente nessa ruptura mais fagocitótica e fagocitóxica também, porque tem uma toxicidade que as pessoas estão
se perdendo. O que quer dizer que uma pessoa está se perdendo? Eu vou utilizar a ideia que os amigos têm posto e nos colocado aqui semanalmente, de que somos sementes, de que temos uma temporalidade para virmos a ser. Mas muitos de nós negamos esse nosso vir a ser. Estamos negando isso que temos que nos tornar. É isso que eu chamo de perdido. Perdido é ser uma semente humana e fazer um esforço danado para ser youtuber. É sermos frutos ou sementes de árvore e frutíferas e fazermos um esforço danado para sermos rosas. É um pouco dessa briga com o que somos, dessa briga com o que nos habita, que estou chamando aqui de perdidos. E aí, dentro dessa briga, dois expoentes. Um, que as pessoas são o que elas são. E cada vez mais é difícil se enganar quanto a isso. Nos movemos, nos locomovemos, se vamos em direção cada vez mais daquilo que a gente é. Nesse ponto, mais do que individualismo, estamos falando desse si mesmo e de uma individualidade que eu quero marcar como sendo oposta a essa coisa egoísta, egocêntrica, que somos convidados a movimentar, a buscar, a desejar, a querer ser. Há movimentos do ser que são muito nossos, são mesmo autônomos. Ninguém mais pode fazer pela gente a não ser nós mesmos. Mas isso é completamente diferente de uma desvinculação completa de que você é o único ser no universo e de que você é o único que tem o direito, a primazia de realizar esses movimentos. Tem nesses movimentos que eu vou chamar de sincrônicos, que eu acho que é um pouco disso que estão nos passando, é um pouco disso que Covid-19, quarentena, acaba nos direcionando. Olha, o planeta vive sem vocês e vive melhor. O planeta se regenera sem vocês e mais rápido. Vocês estão intoxicando e adoecendo o planeta. E isso aqui eu estou falando só numa perspectiva estritamente material. Não estou entrando nem nessas dimensões mais sutis dos nossos desejos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, que poluem mesmo diversos outros reinos, diversas outras dimensões, diversos outros seres, que a gente se afasta, porque temos em nós e para nós de que o ser humano é o ápice da criação, e todos os outros seres vivem para
Nós carregamos isso, essa arrogância estratosférica. O universo existe para nos servir. E essas complexidades, quando acontece esses movimentos epidemiológicos, assim, né, eles parecem mostrar que a gente, não é que a gente vale muito pouco, é que a gente vale só o que vale, sem essa dimensionalidade que a gente quer dar estratosférica à nossa pessoa, ao nosso ser. Isso tem despirocado muita gente. Acordar e perceber, por alguns motivos, pelos mais movimentos internos aqui, os mais diversos, que a gente não ocupa essa centralidade, para muitos é caótico. Sair e aquele mundo que eu deixei ontem já não existir mais, eu não sei como é que a gente comporta e como é que a gente reage. Reagimos mal. Então nós temos aí toda uma força imensa das pessoas querendo reerguer um mundo que já não existe. Nem nelas, e tampouco fora delas. Mas elas querem com muita vontade negros na senzala, mulheres na cozinha, gays no armário. Um mundo que, ao que tudo indica, já não existe mais. E aí temos delírios e deleites salvíficos do que no dia 31, à meia-noite, o mundo encantado retorna. Mas esse mundo encantado da nossa cronologia parece que cada vez mais depende das sincronias dos nossos tempos subjetivos, das temporalidades que habitam em cada um de nós. E nós não vamos conseguir escapar disso com a tranquilidade que escapamos até então. Temos questões, muitas questões, muitas questões. Cada um de nós, e obviamente agora eu falo de mim, falo dos meus, falo com os meus, temos questões que precisamos resolver, que precisamos esclarecer, que precisamos pontuar, mas, sobretudo, compreender as temporalidades que cada um de nós habita. E o fato de termos o mesmo sangue, o mesmo laço, não nos envolve. Esse é outro movimento que está aí há décadas, essa dissolução de todas as grandes estruturas que nos norteavam. O Estado, que se dissolve, a família, a igreja. E sobre esses, eu não vou chamar nem de escombros, né? Porque está aí desmanchando no ar. Você pega um pedaço aqui e leva, o outro pega um pedaço e toma, o outro pega um pedaço e engole, o outro pega um pedaço e joga fora, desmancha. Mas criando uma outra movimentação que é muito sutil, que a gente observa pouco, que são laços que não se dão mais na consanguinidade, exclusivamente, pelo menos. São laços que vão se estabelecendo a partir de vínculos afetivos, vibracionais, né? E que retomam a isso. Cada um de nós está sendo justamente aquilo que é.
E isso, putz, isso tá tenso, porque as folhagens de bom moço, as máscaras de boas pessoas, não está comportando, não está suportando. E aí eu paro aqui, porque isso demoraria e alongaria para outros caminhos. Eu vou só nas especificações dessa liberdade e dessa coletividade, nessa diferença entre movimentos autônomos que estão sincronizados ao todo e movimentos altamente antropofágicos, fagocitóticos, que ficam a dificultar, pelo menos aparentemente no primeiro olhar, num olhar mais amplo, está na marcha, está no todo, esses movimentos de integração ou de integrações. Do que eu estou falando? E aí eu paro. Estou falando de que, ou estou falando que estamos sendo convidados cada um a ser aquilo que é. Cada um assumindo para si aquilo que se é. E não há saltos nestes degraus existenciais. Por milênios, esconderam-se atrás de muitas máscaras, e eis que agora as máscaras não vos protegem de quem sois. Vós sois. Vossas temporalidades, vossos pensamentos atropelados, vossos pensamentos anacrônicos, tudo isto é vós. Se há em cada um de vós, ainda que não percebam, e é importante que salientemos, uma sincronia destas atividades, destes afazeres, destas temporalidades. Há uma harmonização muito sincrônica, sincopática, sincopatique, destes muitos relógios existenciais que vos habitam. É preciso ter sensibilidade para ver. E é preciso sensibilidade para observar. Os perdidos, os translocados, os desbussolados, tendo dificuldade de sincopar estes relógios internos, estes relógios existenciais.
Vós não repareis nos suicídios, nas tentativas, nas automutilações, nas buscas e os aumentos desenfreados de álcool, de drogas? A associação do prazer que vós tens com a perda da consciência e a dificuldade de se manter conscientes nos pequenos afazeres, esta opressão do tempo, um tempo mecânico que vos estrangula, que mostra claramente que esta não será vida, mas que poucos querem alterar e mudar. Fizeram uma relação pérfida de que tempo é dinheiro. Time is money. E isto desgraçou as temporalidades. E isto tem ameaçado as subjetividades. E estamos aqui e em muitos outros lugares, com diversos outros grupos e muitas outras pessoas, para falar sempre e repetidamente: valorize seu tempo. Busque em vós o que é precioso. E a preciosidade está no reconhecimento de vossa temporalidade. Não a temporalidade mecânica dos tempos que se vão e que sucedem, não apenas esta, mas esta temporalidade maior de uma consciência crística, esta temporalidade da eternidade, de que Cristo pode habitar em qualquer instante, esta temporalidade que quer nos chamar para uma consciência do que é ser humano, experimentando e experienciando uma experiência sobre o solo sagrado da Terra. Vejo que convocaremos os demais artistas para vir, para falar destas temporalidades. É importante porque toca feridas de ancestralidades muito caras a cada um de vocês. Muito caras a cada um de vocês. Muito. Então, o que estão a vivenciar, o que estão a cada um a sincopar em si, é um tempo que não é só o vosso, é um tempo que é só tu, mas é também de muito ancestrais, inclusive temporalidades que sois só os mesmos, temporalidades de que sois vós em outras espacialidades. Prometemos retornar para falar sobre isto com mais cadência e elegância. Prometemos. Mas agora o que queremos falar e deixar um pouquinho mais claro é a importância de cada um olhar para seu relógio interno e de cada um permitir-se ser harmonizado com um relógio sideral. Encontrar o time, o tempo que denominaremos acá de o tempo crístico.
tempo que é seu, mas é vosso. Um tempo que é único, mas é plural. Um tempo que é singular, mas é fraterno. É de todos. Não é um tempo para si, mas é um tempo de si, em doação ao outro, em ressonância com os outros. Não era um tempo de la multiplicação de individualidade, mas é um tempo de divisão das próprias riquezas internas. É um tempo de compartilhamento. Dois panes, três peixes. E alimenta-se a multidão. As pessoas veem esta matemática como sendo uma multiplicação, mas o que foi feito lá foi uma divisão. A saciedade só pode ser alcançada dividindo. É esta divisão que multiplica. E o que muitos outros estão a ensinar e a perverter a palavra e o evangelho é o ensinamento de que deves multiplicar. Ter uma casa, ter 2 carros, ter 20 pares de sapato, ter milhões e bilhões nas contas bancárias. Esta é a multiplicação da miséria, sim. E o evangelho é a divisão da amorosidade. E eu prometo e juro que estamos a falar de temporalidades. É esta temporalidade que estamos a buscar sincopar em cada um dos seres humanos que cá se encontram. Voltarem para permitirem-se aproximar-se de lo Cristo. E isto é um movimento que rompe com esta individualidade multiplicada, ilusórias, com milhares de eus completamente vazios e completamente perdidos de si, pois nenhum deles sois real diante deste tempo maior de la vida. Paramos acá, estamos ocupados com todas estas transformações. Embolamos um pouquinho menos hoje. Falamos 3 e tem muitos outros acá para falar. E precisamos falar. E queremos falar. E não queremos vender mais. Não temos fórmula mágica. Não estamos acá neste instante para saudones e balanços, sim. Estamos acá como irmãos que desejam profundamente que cada um de vocês que puderes ver este vídeo, que puderes escutar estas palavras, encontre e permita que tu relógio interno seja sincopado ao relógio do Criador.
e dizer ao homem y dizer a todos los otros que é cada vez más necesario, mismo sobre el fuego y sobre el ataque, a continuar e a perseverar. Não é possível, neste instante, a nenhum de vós recuar. É tempo de renascimento, é tempo de frutificação. E é tempo de cada vez mais serdes quem sois. Boa noite a todos, sempre um imenso prazer falar, conversar, e na semana que vem voltaremos muito de nós. O Morro está a falar de tecnologia sideral, gostamos do tema, gostamos dos projetos, gostamos e são importantes, mas vamos falar de tecnologia estética, artística, que nos cabe, que é o poder da arte, que é a força da arte. Fiquem todos com Deus. São essas e outras tantas, questões aí. As perspectivas, eles foram falando, foi vendo aqui umas imagens muito bonitas, não vai ter tempo de eu comentar, falar dessas imagens. Muito bonitas. Espero que consigam, ao acessar essas imagens, assim, depois, quem quiser ir, escreve pra gente nos comentários. Ninguém vê, tá? Ninguém vê. Mas põe aí nos comentários, escreve. Coloquem aí quem conseguir chegar até esses minutos que restam aí, quem suportou bravamente. Beijo para vocês. É uma encheção, mas haverá pessoas um dia, um momento nesse tempo, nesse tempo, que um dia verá, um dia vai ler, um dia, não sei quando, mas é o que eu tenho para hoje. Beijo em todos. Agora eu vou mesmo.